hoje, tia Laurinha vai continuar contando para vocês um pouco do que aconteceu na história da nossa série A Terra Prometida, tá bom? Vocês lembram que Moisés desobedeceu a Deus e por isso o Senhor fez com que ele, mesmo tendo passado um monte de tempo caminhando no deserto, guiando o povo de Deus e sendo um bom líder, ele não ia conseguir chegar até a Terra Prometida, ele só ia vê-la de longe, bem de longe. E aí foi isso que aconteceu. E já que Moisés não ia conseguir estar com o povo lá na Terra Prometida, Deus precisou escolher outro homem para que guiasse o povo de Deus e fosse o líder deles. Então, tudo aquilo que Moisés vinha fazendo ao longo de todos esses anos, Deus agora ia chamar outra pessoa para fazer. E sabe quem era essa pessoa? Josué. Josué era um homem de Deus que já era amigo de Moisés, que era parte daquele povo que estava caminhando pelo deserto, e Deus tinha escolhido a vida dele para fazer todas essas tarefas que eram antes função de Moisés, certo? E aí, crianças, tem uma coisa muito interessante sobre a história de Josué. Sabe o que é? No versículo 9 do capítulo 1 do livro de Josué, que está aqui na Bíblia, diz assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esse versículo, crianças, é muito lindo. Hoje a gente vê, tem gente que usa blusa com esse versículo, a gente vê esse versículo nas redes sociais, um monte de gente gosta de usar esse versículo. Por quê? Porque ele é Deus falando com a gente, nos chamando para ser corajosos e fortes. E Deus, ele fala esse versículo para Josué, né? Durante esse período da vida dele. Vocês lembram quando a gente aprendeu que Moisés foi chamado também por Deus para ser um líder? E quando ele foi chamado, Deus ele pedia também para que ele fosse forte e corajoso. E aí Deus ele fala isso para Josué também. E ele não fala só uma vez não. Tia contou aqui, tem quase 7 vezes Deus falando a Josué. Josué, seja forte e corajoso, tá certo? Que eu estou com você. Josué, seja forte e corajoso. Mas por que será que Deus teve que falar um monte de vezes para Josué ser forte e corajoso? Sabe por quê, crianças? Porque assim como Josué, o nosso coração também é um coração fraco, é um coração cheio de medo, um coração ansioso, um coração cheio de pecado. E é esse pecado que faz com que a gente muitas vezes não consiga ser aquilo que Deus deseja de nós nas situações da nossa vida. Mas quando essas coisas acontecem, a gente não precisa simplesmente se entregar e ficar só enxergando tudo aquilo que está no nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus forte e um Deus corajoso. Em Deus não existe medo, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele é um Deus todo-poderoso. Então, quando a gente se sentir assim como Josué se sentiu naquele momento em que ele precisava ser sábio, ele precisava, ter força física e força também no seu coração para poder enfrentar tudo aquilo que o povo de Deus ainda teria que passar. Ele simplesmente não podia olhar para ele mesmo, porque se ele olhasse para o seu próprio coração e se a gente olhar para o nosso próprio coração, muitas vezes a gente só vai enxergar coisas que vão nos entristecer. Mas se a gente olhar para Deus e se a gente olhar para a sua palavra, com certeza nós vamos encontrar aquilo que a gente precisa para seguir o nosso caminho. Tanto é que Deus ele diz assim: Josué, você tem que olhar para mim, você tem que ler a minha palavra. Lembra das tábuas da lei? Josué precisava olhar para os mandamentos do Senhor, porque ali ele ia encontrar força, ali ele ia encontrar o caminho que ele precisava seguir para agradar a Deus. E assim ele seria um bom líder, como Moisés vinha sendo, ao longo daquele tempo, e como ele precisaria ser para que a palavra de Deus pudesse se cumprir na vida do seu povo. Amém? Bom, crianças, a atividade de hoje vai ser um quebra-cabeça bem legal para vocês montarem, tá certo? Ele vai estar aqui no link embaixo do vídeo, é só vocês baixarem e imprimirem, e aí vocês podem pintar as pecinhas para ficar mais fácil de montar, tá certo? Vai ter o versículo também da nossa aula, que está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, tá certo? Então é isso, crianças, fiquem com Deus e até a próxima!